Bom dia! Hoje teremos a leitura do capítulo 13 do livro de Mateus. A parábola do semeador. Jesus, tendo saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao redor dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. Ele falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondeu-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do trigo e do joio. Jesus propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem, então, joio? Ele respondeu-lhes: Um homem inimigo é que fez isso. E os servos perguntaram-lhe: Queres, pois, que vamos colhê-lo? E ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo,
é a maior das plantas, e torna-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então Jesus, despedindo a multidão, foi para casa, e chegaram a ele seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondeu-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como, pois, o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometeram iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e tomado de grande alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, os pescadores a puxam para a praia, e assentando-se recolhem para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Eles responderam: Sim, Senhor. Ele disse-lhes: Por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira dos seus tesouros coisas novas e velhas. Concluindo estas parábolas, Jesus se retirou dali. Chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a esse tal sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ele não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Que essa mensagem, que essa palavra possa entrar no seu coração. Que essa leitura possa te ajudar de alguma forma.